Então, meus irmãos, dando continuidade, aqui na nossa lição, que o vídeo que nós, fizemos há pouco, e nós estamos dando continuidade aqui na segunda parte dessa aula. Nós vamos comentar agora o tópico 2, professora. Então vamos entrar no tópico 2 agora, por favor. Como evangelizar os religiosos? Primeira coisa, não discutir sobre religião, sobre quem é certo, quem é errado e colocar ali os defeitos. Primeira coisa que tem que ser feita é essa, não discutir. Em vez de contender com os religiosos, fale que Cristo é a única solução. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Com certeza, professora, até porque a discussão ela leva a um desacordo, Então, quando você entra em uma discussão a respeito de religião, tem até um ditado aí que o mundo diz, religião, futebol e mulher não se discute. É um jargão do mundo, Mas a gente coloca assim como que não discutir, Não discutir a respeito de qual religião é certa, qual religião é errada. Pregar Jesus é o caminho mais correto, Continua. O comentarista ele coloca um exemplo aqui da mulher samaritana. Ele não desprezou ela quando viu ela ali. Ele chegou até ela e falou sobre a mensagem que ele levava a todos, que todos têm o direito de salvação. Então ele não contendeu, não entrou em discussão com ela, e sim mostrou para ela a verdade, que ele é a própria verdade. Com certeza, isso aí. Vamos continuar. Mostre a verdadeira religião. Sem ofender a religiosidade de seus ouvintes, mostre em Jesus Cristo a verdadeira religião. Foi o que Paulo fez em Atenas, tendo como ponto de partida o altar ao Deus desconhecido. Anunciou-lhe Cristo como o único caminho que salva o pobre e miserável pecador. Com certeza, é uma passagem adorar onde tinha as imagens, onde você encontrava ali as imagens de Zeus, de Azera. Então era um lugar bem, vamos dizer assim, nesse sentido de você ver ali os deuses, Só que Paulo ele não contendeu e muito menos ele criticou o local. Pelo contrário, ele foi caminhando ali dentro e quando ele viu um certo local tinha um altar. E aí ele viu e aquele altar estava vazio, mas aí estava escrito ao Deus desconhecido. Então, mesmo eles não conhecendo ao Deus de Israel, ao Deus soberano, eles prestavam uma homenagem ao Deus desconhecido. Então, por isso que não devemos criticar, não devemos entrar em conflito, com as demais religiões, porque de uma forma ou de outra, mesmo eles estando errados, eles estão adorando a Deus da forma que eles sabem. Mas nós devemos, nós estamos aqui para esclarecer, professora? Sim. Se vocês quiserem depois confirmar, essa passagem se encontra em Atos, no capítulo 17, do versículo 26 ao 34. Com certeza. 3. Religiosos que representam desafios. Aqui ele coloca alguns grupos que demonstram desafio. Qual é esse desafio que deixa bem claro para evangelizar esse grupo? Qual seria esse desafio que, no caso, ele coloca aqui? O primeiro desafio, professora, é a indiferença, Então, esse é o primeiro desafio. Colocamos que a nossa religião ela é ou a nossa crença ou o nosso Deus, lógico, nós servimos a um Deus vivo, mas nem por isso nós devemos ofender as pessoas a religião que eles servem, que eles seguem.
mas essa indiferença ela faz com que as pessoas acabem deixando de lado as demais. Então se sente indiferente, por quê? Porque a sua religião é maior, porque você tem um número mais de pessoas que seguem essa religião, então faz essa diferença entre nação, entre crença, entre credo, aí entra essa indiferença. Então nós não devemos fazer essa diferenciação por pessoas, não por crença. Então as pessoas todas são iguais. Então quando nós fazemos essa diferenciação de pessoas, nós começamos a descriminalizar. Então no ato da descriminalização acaba tirando aí, né, esse princípio aí que é o amor ao próximo. Então nós não podemos fazer essa discriminação. Continua. No caso, para você descobrir se realmente está servindo a Deus uma certa religião, eu coloco aqui algumas perguntas para você fazer a si mesmo e procurar ela até na Bíblia, para ter certeza do que realmente você está servindo, se você está servindo mesmo a Deus, se o foco dessa religião é Jesus Cristo. E aí você faz algumas avaliações. E seriam umas perguntas para si mesmo, que seria: na sua religião, o louvor, a adoração, a glória ou qualquer outro tipo de culto é dirigido a quem ou ao quê? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta seria: o que acontecerá após a morte? O que a sua religião fala, o que acontecerá após a morte? O que a Bíblia também fala sobre isso? Terceira pergunta: a salvação é possível? O que na sua religião fala que é possível a salvação? Através de quem? Do quê? O que é preciso para conseguir ser possível a salvação? 4. Quais os critérios que a sua religião ensina que são necessários para obter a salvação? Será que para obter a salvação precisa de algo, de alguém, um sacrifício que já foi feito ou não? Então, também essa uma pergunta. A quinta: qual doutrina ou ensinamento é usado como regra de fé e prática na sua religião? A regra de fé está baseada no quê ou em quem? Qual que é os ensinamentos que ensinam aí, que passam para você? Se ela tem uma base ou ela é baseada em alguém ou alguma coisa. Então isso são algumas perguntas para você, por si mesmo, avaliar quem você está servindo, qual a religião que você está servindo, o que ali realmente, qual é a verdade que é dita ali. Até porque, professora, se você for colocar bem do jeito que você colocou, você vai ver que todos esses homens que já... vamos dizer assim, no sentido de que eles criaram essas religiões. Então esses homens que um dia criaram as religiões, todos eles morreram. Mas, porém, nenhum deles ressuscitou, né? Você vai ver que Allan Kardec, né, que era um dos fundadores do Espiritismo, morreu. Mas ressuscitou? Não. O fundador do budismo, né, o Dalai Lama, né? Então você vai ver que também morreu, ressuscitou? Não. O Maomé, né? O profeta Maomé também morreu, ressuscitou? Também não. Então você vai ver que todos esses homens foram grandes homens, grandes sábios. Coloco aqui como meu respeito, né? Como grandes sábios. Porém, não ressuscitou. O único que você tenha certeza que você vai encontrar provas bíblicas e provas consubstanciais de que morreu e ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo. Então essa religião, ou essa crença, ou essa fé é verdadeira. Por quê? Porque você crê em um fundamento. Você crê em um fundamento que é Jesus Cristo e é a sua palavra. E essa você não, verdadeiramente não é você construir a sua casa na areia. Tá? Esse fundamento é a rocha, que é Cristo. Então esse fundamento não é você construir a sua casa na areia. Sim. Vamos lá? Aqui ele coloca alguns grupos que para ele, no caso para o comentarista da lição, ele coloca como um desafio. Eu gostaria que você comentasse sobre o porquê é desafiador esses grupos, qual ele colocou aqui, colocou 3. Olha, professora, são 4, né, que ele coloca aqui, só que a gente sabe, é bem sabido,
que se você for fazer uma pesquisa básica, simples, simplificada, ali mesmo na internet, você vai ver que são mais ou menos as mais conhecidas, são provavelmente 10 religiões mais conhecidas e as maiores, né? Então elas são consideradas as maiores religiões e as mais conhecidas, provavelmente 10. Mas se você for fazer uma outra pesquisa, você vai ver que são milhares de religiões. Então não é um grupo pequeno, lógico, com porcentagem mínima, né? Mas são religiões. Então tem religiões que nós nem conhecemos, mas aí ele coloca esses grupos aqui, no caso essas 4 maiores aqui, né, nesse grupo que ele coloca aqui de desafiador. Por quê? Porque são as que são maiores e que tem mais adeptos. Então, uma delas, né, para nós estarmos aqui comentando, o catolicismo. Mas o catolicismo, você pode até me perguntar, mas o catolicismo ele não é cristão? Não é cristianismo? Posso até te falar a respeito disso. O catolicismo ele é universal, o termo já é universal, né? Só que você vai ver que o catolicismo ele fugiu um pouco. Por quê? Porque se você for pesquisar, se você for ler a Bíblia, se você for estudar as escrituras, você vai ver que o catolicismo romano, né, apostólico romano, eles desviaram do caminho. Por quê? Porque você não vai encontrar os apóstolos adorando imagem. Então, né? aí a gente entra no outro grupo que seria os teístas e os Isso, não teístas. com certeza. Então aqueles que adoram, né, aqueles que acreditam em Deus, que são essas, algumas dessas religiões aqui, todas elas acreditam em Deus, são teístas. Só que uma delas aqui em principal, só que tem outras, não acredita, né, que são os ateístas. Então os teístas e os ateístas, aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam. Nós já comentamos a respeito dos ateus, né? Eles querem dizer que não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? É uma ciência. Eles colocam que não é religião, mas é uma religião porque eles ferrenhamente eles querem descredibilizar a Deus. Nós acreditamos e eles desacreditam em Deus. Então é uma religião. Agora, dando continuidade aqui, então a primeira é o catolicismo, né? Então a primeira controvérsia do catolicismo, que ele entra nesse grupo aqui, é a veneração, né? Veneração a Maria, veneração aos deuses, veneração aos profetas, aos santos, né? Que eles colocam como santos, né? E fazem estátuas para adorar. Purgatório, né? A doutrina do purgatório, primazia papal, a insuficiência pela fé. Então são coisas que entram pelo sentido aqui da heresia. Aí vem o espiritismo, né? O espiritismo ele foi fundado, que nem eu falei, por Allan Kardec. E olha só, o espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como assim? Ela não é uma ciência, né? Por quê? Porque quando você trata de espírito, quando você trata do espiritual, não é ciência, né? É questão de fé, é uma questão de religiosidade. Quando você trata do espiritual, é questão de religiosidade. Ciência, ela é concreto. Ciência, ela trata daquilo que é concreto. Então eles querem provas consubstanciais. Judaísmo, o judaísmo não é cristão? Pelo contrário, muitos acreditam que é, mas não é. Por quê? Porque eles não acreditam no Cristo. Eles acreditam em Deus, em Jeová, né? Ou Yod He Vav He, mas eles não acreditam em Jesus. Então, como eu disse, né, lá em Isaías capítulo 53, que fala a respeito de Jesus, olha só como, pode ler, professor, acha para nós aí, como os judeus não conseguiram enxergar. Por quê? Porque Isaías, ele fala. Isaías, no capítulo 53, ele vai dar toda a descrição a respeito de Jesus. Então, leia aí para nós. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos.
para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, como o texto diz, o texto vai narrar todo o sofrimento do Cristo. Jesus veio e padeceu dessa mesma forma que o salmista, né, que Isaías, aqui no caso Isaías, ele declara. Então ele declara todo o sofrimento de Jesus, só que o bom judeu ele não conseguiu enxergar. Mas a única coisa que difere o judeu do cristão, né? O judeu do cristão é a fé em Cristo, né? As demais coisas nós cremos em Abraão, nós cremos nos profetas, nós cremos na lei, nós cremos no Antigo Testamento, só que nós cremos no Novo Testamento e eles não creem. Então é a única coisa que difere. Agora a quarta, o muçulmano. Muçulmano é todo o indivíduo que adere ao Islã, uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Maomé, que recebeu a revelação do arcanjo Gabriel. Então já está aí o primeiro erro, né? Maomé recebeu revelações de Gabriel, sendo que Moisés recebeu a revelação da lei, ou as tábuas da lei, né, escrita por Deus, né, ali no Monte Sinai. Então Maomé ele recebeu a revelação da lei pelo arcanjo Gabriel e o próprio Moisés recebeu, né, a lei aqui das tábuas da lei da mão de Deus. Então olha só que diferença. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração, jejum no mês de Ramadã, peregrinação em Meca, o estudo do Alcorão. A palavra muçulmano deriva do árabe verbo islama, designado submetido a Deus. Então eles se submetem a Deus, só que não a Cristo. A doutrina do Islã: crença em Deus, crença nos anjos, a crença aos profetas, a crença na revelação de Deus, crença nos últimos dias do julgamento. Então eles conseguem aí alcançar um cristianismo, mas porém, né, fica faltando algumas coisas aí. Crença na destinação já caiu agora aí, a predestinação já caiu aqui. Então eles são calvinistas, na verdade, né? Eles creem na predestinação, sendo que predestinação a gente sabe que isso é uma interpretação equivocada, porque os textos de Romano, ele fala numa predestinação para filhos de adoção, não para salvação. Nós não fomos predestinados, senão Jesus não precisaria morrer por nós. Se nós tivéssemos predestinado à salvação, como eles acreditam, Jesus não precisaria morrer por nós, né? Então, a predestinação aqui já está apagada. E o ateu, professor, a gente já comentou, né? Eu ia falar dos 5 pilares aqui, né, que é o testemunho de fé, a oração aqui do Islã, né, a oração, né, a pagar dádivas, jejum e peregrinação. Então, essa aqui é a doutrina do Islã. Agora, o ateu a gente já comentou, né, então não precisa a gente entrar aqui no mérito. Mas tem um outro grupo, professora, que a gente não podemos deixar de falar, que é os desviados. Esse daí eu gostaria que você fizesse um comentário. Então, antes de comentar, o que a gente precisa quando a gente chega até grupos, como foi citado aqui, é apresentar Jesus como o único caminho. Ele é o único caminho que leva à salvação, só através do seu sacrifício. E isso de reencarnação, a Bíblia também fala que só há uma coisa que diz que é a verdade: morrer apenas uma vez,
reencarnar, a Bíblia não fala Com nada certeza. disso. Né? Está ordenado o homem a morrer uma única vez, E ali seguindo após isso o juízo. fala em Hebreus 9, 27, Isso. 1 Pedro também comenta 3,18, que fala sobre a morte, que é apenas uma vez. Uma só vez. Uma só vez. Não existe isso de morrer e nascer de novo. Reencarnar. Não existe. Agora, professora, por favor. Os desviados do Evangelho. A esses, sabemos que muitas das vezes muitos se desviam da fé por alguma coisa que aconteceu ali, né, alguma coisa que os chatearam, ou algo que eles viram e não concordaram e acharam melhor sair. Sabemos que enquanto há vida há esperança, que é isso que a Bíblia diz. Enquanto há vida há esperança, então precisamos sim levar até eles que o caminho é um só, é Jesus Cristo. É através dele que chegamos à salvação. E eles têm uma alma da conta. E por mais que tenha acontecido muitas coisas que fizeram com que eles se afastassem, eles precisam de Jesus, eles precisam de salvação e jamais a gente deve deixar eles de lado e não levar também, mais uma vez, essa mensagem de Jesus a cada um deles. Com certeza, professor. E aqui, reforçando aqui, né, para você aí que está, né, nos assistindo, que está longe dos caminhos de Deus, eu te, né, convoco você agora, volta para Jesus. Volta para Jesus porque Ele está próximo. Ah, mas aí você vai, né, refutar aqui. Não, mas eu já escuto, já ouço essa falácia desde a época dos meus avós, tataravós, bisavós. E Jesus não veio ainda. Agora, quem pode te garantir? Quem pode te garantir que você vai deitar e vai acordar? Quem pode te garantir? Quem pode te garantir que Jesus não vem agora? Quem pode te garantir? Então, por via das dúvidas, eu fico com Jesus. Eu não quero ser pego de surpresa, porque a Bíblia fala em Mateus, né, que ele virá como ladrão de noite, quando ninguém espera. Não é que no sentido de que ele virá durante a noite, no sentido literal. Não, ele virá no momento que ninguém espera, que ninguém está esperando. Assim como o ladrão ele vem e leva, né? Assim como o ladrão vem e leva, assim será a vinda de Jesus, no momento que ninguém está esperando. Então, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus porque Ele te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você está né, sendo convidado agora a voltar para Jesus. Então, professor. E, citando mais um versículo, qual eu gosto muito, que fala assim em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma fala de Paulo, o qual ele imitava Jesus Cristo. Nós aqui somos errantes, erramos. E ele procurava imitar, como nós também procuramos imitar a Cristo. E imitando a Cristo, nós aprendemos com ele que os erros nos ensinam a acertar. Então, por mais que venha ter um erro que venha te afastar de Jesus, ele ensina para que venha corrigir, não venha errar de novo. Então, isso é mais uma certeza de que ali Jesus ele está sempre nos ensinando com através certeza. da sua palavra. Professora, vamos já, né, tá lendo a conclusão para nós estarmos encerrando? Por favor. Falar de Cristo aos religiosos não é uma tarefa simples. Sim, é muito difícil mesmo, mas é necessária e urgente. Por essa razão, prepare-se adequadamente visando alcançar todos esses grupos. Então, desde já, né, a gente quer já estar agradecendo, né, a todos, né, pedindo que vocês continuem nos assistindo, né, dando like lá, né, falando aí, né, ajudando nós aí, né, dá o like lá, ajuda a gente a divulgar, né, esse trabalho, levar Jesus às nações, levar Jesus a todos. Então nós estamos pedindo aí para vocês, nos ajude, tá? Então desde já eu quero agradecer, né, a todos que nos assistiram e nós vamos estar orando aí por vocês para que vocês possam, né, para que vocês possam ser abençoados através desse trabalho. Vamos orar, professora? Sim.
Vamos lá. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade. Senhor, levanta, Senhor, essas pessoas que estão, Senhor, prostradas, que eles possam receber, Senhor, neste momento o Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos que essa palavra, Senhor, chegue a muita gente, que pessoas venham, Senhor, te aceitar em nome de Jesus. Nós pedimos, Espírito Santo, faz a Tua obra. Amém. Gente, Deus abençoe. Nós te agradecemos.